Olá, tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo bem? Alex Medina, o Elemento Surpresa, né? Mais um vídeo aqui para o canal, né? Espero que você esteja tudo bem, que a sua família esteja bem, que tudo esteja correndo bem na sua vida, tá bom? Vídeo de hoje, eu gravei o primeiro vídeo alguns dias atrás, você que viu, deixei uma palavra lá, e o intuito desse canal, como eu disse no primeiro vídeo, é falar de alguns livros, falar da palavra de Deus e algumas coisas mais, né? Eu quero começar desde já lendo uma palavra de Deus para a sua vida. Livro de Gênesis, no capítulo 1, diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Somente até aqui, tá bom? Palavra de Deus. Livro da Bíblia, Gênesis, livro do começo, do princípio, do início de todas as coisas. O Bereshit, em hebraico, né? É muito bom. Essa passagem, eu acho ela muito linda, né? Uma das passagens que eu acho mais lindas na Bíblia é a palavra aí que está em Gênesis, no capítulo 1, que fala da criação, né? Onde Deus criou todas as coisas. Esse livro, teologicamente falando, é atribuído a Moisés, né? É o primeiro dos 5 livros chamado de Pentateuco por nós cristãos e chamado de Torá, né? Pelos judeus, né? Os 5 primeiros livros, né? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Essa palavra específica, queridos, é uma palavra muito forte de Deus, porque eu vejo assim, Deus quando cria algo, quando cria alguma coisa, né, ele invoca o nome hebraico chamado bara, que é criar do nada, que é a expressão que está aqui nesse primeiro capítulo aí do livro de Gênesis. E tem uma outra palavra em hebraico chamada asa, que é criar a partir de alguma coisa. E o homem, você vai ver que no livro de Gênesis, quando fala da criação de nós, né, nós homens, dos homens em geral, das pessoas, né, na criação do homem lá, naquele tempo, Adão. Deus criou Adão a partir de uma matéria, ou seja, Deus pegou Adão do pó da terra, né, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E aí a gente pode aplicar o verbo asa, que foi feito de alguma coisa, de uma matéria. E o criar do nada, Deus disse: houve luz e haja luz. Né? Tinha alguma coisa para se transformar em luz? Não, não tinha nada. Então, aí nós aplicamos a palavra bara, em hebraico, que é criar do nada. E muitas vezes, querido, a gente fica esperando. Eu entendo o seguinte, que Deus é um Deus organizado. Eu sou uma pessoa organizada. Eu gosto das coisas organizadas, eu gosto de organização. E eu vejo que Deus ele é organizado, né? Você vai ver isso na criação. Teve ali os 7 dias da criação, ou seja, os 6 dias da criação, no sétimo Deus descansou, mas Deus criou as coisas em ordem. Tudo teve a sua ordem, o seu tempo, o seu momento. Né? Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado para todas as coisas. E Deus determina o tempo de cada coisa. Todos nós, né, vamos morrer um dia. Né? Se Jesus não voltar antes, não nos arrebatar em vida, nós iremos morrer um dia. E todo mundo tem o seu tempo determinado. Eu creio que quando chama a senha, o dia que chamar a senha, né, de cada um de nós, quem for da vez, vai. E espero você, que nós possamos ir para a glória, estar junto com o nosso Senhor. E, enfim, quando eu falo de organização, a gente precisa ter uma vida organizada, porque uma vida desorganizada em todas as áreas vira bagunça e tudo sai. E quando tudo está fora do lugar, nada dá certo. Né? E é isso que acontece nas nossas vidas, queridos. Quando a gente passa aquele ditado de passar o carro na frente dos bois, né? É o que acontece. Muita gente vê aí a vida de muitos de nós desorganizada, bagunçada, exatamente porque a gente fica mudando a ordem dos fatos. Ou seja, cada coisa tem que acontecer no seu momento e no seu tempo certo. A gente passa por determinadas fases na vida. E muitas vezes a gente quer abortar alguma coisa, a gente quer, né, pular uma fase e aí não dá certo. Aí que a coisa complica.
Então a gente precisa olhar para as Escrituras. E eu vejo que o mundo de hoje está um caos, está do jeito que está, porque as pessoas deixaram de olhar para as Escrituras. E porque na Bíblia contém todos os segredos da vida, né? A Bíblia, ela nos ensina como andar, como nos portar, como agir. E a gente precisa voltar aos nossos olhos. Hoje eu estava vendo algo interessante, dos livros que eu estou lendo. Eu até falei no outro canal, o livro A Cultura do Jejum. E ele é interessante que o pastor ali, o pastor Luciano Subirá, que é o escritor, ele informa o seguinte, que a igreja deixou de praticar algo poderoso, né? Os crentes deixaram de praticar o jejum. O jejum hoje não é mais assim visto, não é tão praticado como em tempos passados. Eu vejo que houve de uns anos para cá uma restauração da adoração, da oração, às vezes pouco, mas houve um tempo que estava muito difundido, estava muito presente, mas só que o jejum ainda continua meio de lado. E a oração com a adoração e o jejum são armas poderosas para nos envolver com Deus e atrair a unção para nós. E eu vejo que, chegando nos finais dos tempos, vendo o mundo como está, esse caos, as coisas como estão caminhando, né? Continua piorando a violência, né? A falta de saúde, de educação, de tanta coisa. E interessante é que quando se fala de escatologia, a gente vai lá para os finais dos tempos, das coisas que Deus, para que Jesus possa voltar, né? E levar o seu povo. É preciso que haja um avivamento, é preciso que haja um despertamento da igreja, porque o mundo está em caos, mas Jesus não vai voltar com o mundo em caos, ainda que a gente está vendo tantos sinais. O caos está acontecendo, vai piorar, mas precisa haver um despertamento da igreja para que Jesus volte, para que atraia a atenção do Espírito Santo para que ele volte. Né? O livro de Joel fala lá no capítulo 2, não lembro se versículo 18, algo assim, né? Que nos últimos tempos, né? O Espírito seria derramado sobre toda a carne, vossos velhos sonharão, vossos filhos profetizarão, terão visões e, né, e outras coisas mais. E eu vejo isso, eu entendo também, assim como alguns estudiosos, que parte disso se cumpriu lá no Pentecostes, né, em Atos 3 ali, ou 2, quando Pedro pregou ali aquela multidão e veio também, acrescentaram-se 3.000 almas à igreja naquele tempo. E perdoe, irmão, se eu troquei alguma coisa aqui. Mas é mais ou menos isso. Você pode ir lá e ler, né, e aprender um pouco mais sobre o que eu estou falando aqui mais a fundo. E eu entendo que parte da profecia de Joel se cumpriu lá, mas há uma outra parte para se cumprir agora nos finais dos tempos. E a igreja precisa acordar, desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. A gente precisa ficar atento, né? A igreja continua vivendo, muitos de nós, como aquelas cinco virgens prudentes, né? Que não prepararam ali o seu azeite, né? Estavam despreparadas quando o noivo veio, não tinham mais o azeite e não puderam entrar para as bodas. E muitos de nós estamos assim, a gente tem que acordar, né? E hoje é um tempo, quando eu falo de acordar, de despertar, é um tempo que a gente está vivendo, que é um tempo de a gente fazer escolhas. Há um divisor de águas, né? Eu e você precisamos decidir de que lado nós vamos ficar. Houve um tempo atrás, e hoje em alguns países fechados ainda acontecem isso, lá do Oriente Médio, onde pessoas que se dizem cristãs, né, se dizem servos de Deus, muitos são executados por causa da sua vida, por causa da sua dedicação, por causa do seu estilo de vida, de servir ao Senhor. Então, muitos são executados. E aqui no Brasil, nós não temos isso ainda. O que temos aqui é a cultura do cancelamento, né? E hoje, os cristãos, tem muita gente que está escondida, que não aparece para falar. Porque o que acontece? Se você for falar aquilo que está na Bíblia, eu estou dizendo aquilo que está na Bíblia, não é aquilo que eu penso, que eu acho, que eu sinto, porque o Evangelho e a Bíblia, ela não é para ser do jeito que eu gosto, que eu quero e que eu acho que tem que ser. Né? Esse eu penso, eu quero, eu gosto, eu acho, eu sinto, isso é do homem. A gente tem que ir para aquilo que a palavra diz. E pessoas que
colocam no lugar de cristão, falando, né, a respeito daquilo que a Bíblia diz sobre determinadas coisas, né, que o mundo nos mostra aí. Então, se você é contrário àquilo que o mundo concorda, gosta, você é naturalmente cancelado, né? Quanto, por exemplo, a questão dos homossexuais, quando você falar da homossexualidade, né? Como é falado de tantas outras coisas, de algumas doutrinas, enfim, que a Bíblia ensina, né? Há muitas coisas que são contrárias à Bíblia. A Bíblia ensina como lidar com isso. Aí a pessoa geralmente é taxada como uma pessoa ignorante, como uma pessoa homofóbica, e não é isso que o Evangelho passa. Eu sei que existem alguns extremos em todos os meios, né? Eu sei que existem pessoas que não sabem como falar, como, né, chegar diante de uma situação e dizer aquilo que a Bíblia diz. Muitos extrapolam, mas a palavra de Deus, ela é uma só. Ela é uma só. E ela diz aquilo que ela diz. Então, para tudo que acontece, tem resposta na Bíblia Sagrada. E a gente tem que, então, recorrer a ela para encontrar aquilo que a gente precisa e aquilo que a gente precisa passar para as outras pessoas. Então a gente tem que seguir o Evangelho de Jesus, amando as pessoas, né, tratando elas com carinho, com cuidado, mas não passando a mão na cabeça naquilo que a Bíblia diz que é errado, que não é certo, né? Então a gente tem que se posicionar, as pessoas têm que se posicionar, os cristãos têm que se posicionar, né, perante a Bíblia, não, como eu disse, não aquilo que eles acham que é, mas perante a Bíblia, né, e se posicionar que esse é o tempo, né, quem é de Deus, quem não é de Deus não é de Deus, né. Lembro-me aqui do tempo lá, eu já estou encerrando que o vídeo está ficando extenso, né, do tempo lá em que Moisés subiu para o monte, né, para que Deus escrevesse as tábuas da lei, e o povo resolveu então, ele ficou 40 dias e 40 noites lá em jejum lá, falando com Deus, esperando Deus para escrever as tábuas, e o povo estava lá, resolveu se divertir, né? O povo lá chamou Arão e vamos fazer um bezerro de ouro aí, vamos festar e curtir. Quando Moisés desceu, ele quebrou as tábuas, e interessante que ele falou assim, ó, quem é de Deus, achegue-se a mim. A tribo de Levi veio até ele, e depois foi um massacre, né? Deus permitiu, ele falou, cada um tire sua espada e mate aqueles que, né, foram contra. Então, aqueles que não eram a favor, aqueles que não se posicionaram ou se posicionaram contrário, né, foram mortos. E eu trago ensinamento com isso, e eu tenho um aprendizado com isso, com essa história, né? A gente precisa se posicionar, mas se posicionar do lado certo, do lado de Deus, do lado da Bíblia Sagrada. Amém? Que Deus abençoe, tá? Este é mais um vídeo e a gente vai continuar por aí. Eu estou tentando fazer uns vídeos menores, mas esse aqui acabou ficando extenso. Mas com o tempo a gente se adequa a tudo, tá bom? Deus abençoe, tá? Esse é o canal Elemento Surpresa, né? Assista, compartilhe, né? Assine os sininhos das notificações e que Deus abençoe. Lembre-se, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tchau!